Sejam muito bem-vindos aí a mais uma live aqui do Go Partners. Hoje a gente trouxe um tema para vocês que é um pouco diferente dos últimos, porque a gente vai focar um pouco menos hoje em Go Cash e vai trazer mais uma informação de mercado que pode ajudar vocês, inclusive, aí nas vendas do dia a dia, não só no que é relacionado a Go Cash, mas na atuação como um todo. Porque o foco da nossa parceria no fim do dia não é só, né, que vocês vendam Go Cash, mas é fortalecer o discurso de segurança de vocês como um todo, dentro do que vocês oferecem dentro de casa. E aí, para esse tema, a gente escolheu falar um pouco sobre empresas pequenas, médias, que geralmente não vão ter aí um foco, né, em segurança tão grande. A gente experiencia isso no dia a dia, todo dia. A gente ouve muito argumento de que a minha empresa é pequena, então eu estou protegido, ninguém vai olhar para mim, enfim. E hoje a gente veio para desmistificar um pouco, né, esse conceito e trazer aí alguns argumentos que vocês podem usar no dia a dia para virar o jogo em relação a isso. Vocês já me conhecem, eu sou o Felipe, estou aqui com o Gessé, somos ambos sales engineer aqui dentro da GoCash e a gente sempre apoia vocês aí nas tratativas técnicas dos processos de venda. Seguindo aqui, então, a ideia é exatamente a gente sair desse mito, né, de que a empresa é pequena demais para ser um alvo. Por que eu vou contratar segurança web? Por que eu vou contratar uma outra solução, além de tudo que eu já tenho, além das minhas práticas de desenvolvimento? Por que eu vou gastar tempo? Por que eu vou gastar braço, né, da minha equipe, gente, para poder administrar tudo isso, se eu não sou um foco de ataque? Então, vamos entender aqui em 3 atos hoje o porquê isso não é uma verdade e como que a gente muda, né, o pensamento do cliente em relação a isso. Então, a gente vai falar sobre o porquê o alvo mudou para essas empresas de menor porte, muito em base nisso, a exposição que cresceu, que é o que traz esse cenário, e aí, por fim, falar e dar oportunidade para materializar para vocês esses argumentos. Falando aqui, então, sobre o porquê que esse alvo mudou, por que ele virou uma prioridade. Por que a gente sai, né, do cenário de uma multinacional, de um banco, de um órgão público, para uma empresa pequena sendo escolhida? E a palavra de controle aqui é facilidade. Quem que vai ser mais fácil de eu atacar? O Banco Itaú, que tem 700 camadas de defesa e uma política de segurança extremamente extensa, desenvolvida ao longo de anos e anos da empresa, que é grande há muito tempo, ou uma empresa que abriu semana passada, que tem 6 meses, 1 ano e meio de vida, e ainda está engatinhando na proteção, não só na web, mas em todas as outras. Então, a gente se desloca, né, um pouco dessa realidade de que só alvos grandes importam para começar a ganhar na quantidade, né? Ao invés de eu tentar fazer um ataque gigantesco aí em empresas maiores, eu posso fazer 10 ataques em empresas pequenas em um dia e conseguir extrair uma quantia significativa. Aqui a gente trouxe alguns dados para consolidar essa visão. Então, isso aqui, a nível global, a gente sabe que 43% dos ataques cibernéticos tem pequenas empresas como alvo. Então, reforço o que eu falei. A gente não está mais olhando para um cenário em que a maioria dos ataques acontece, a grande maioria, né, pelo menos, acontece em empresas de grande porte. Aqui a gente está jogando um jogo em pé de igualdade. Está quase sendo tão atacado as empresas menores quanto as grandes empresas de mercado. E 45% dos pequenos, médios empreendedores sofreram pelo menos um incidente nos últimos 12 meses. 14% deles enfrentaram mais de um. Ou seja, a gente não está falando de um cenário isolado. A gente está falando de uma incidência alta de ataques. A gente está falando de muita gente, porque tem muita empresa pequena no Brasil hoje em dia. Muita, 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 muita. É muito fácil você abrir um MEI, muito fácil você abrir um Simples, é tudo muito rápido. E o lado negativo disso é que nem sempre as práticas de segurança acompanham essa velocidade, né? E aí, por causa disso, a gente tem uma incidência tão alta assim de incidentes. E aí, quando a gente olha para o cenário do Brasil, a coisa fica pior ainda. Mais de 750 bilhões de tentativas de ataque em 2025. Isso significa 84% de todos os ataques da América Latina. Assim, somos um país gigantesco, isso é um fato. Mas isso não muda o cenário de que somos muito visados por causa disso também.
mais de 4 mil ataques por semana em abril de 2026, alta de 46% contra a média global de 2021. Cara, são números alarmantes. É muita volumetria, é muita coisa. E a gente vai falar mais para frente, obviamente, isso também está muito relacionado com a questão da IA. Pode falar, Jessé. Complementar esse dado aí que é bem interessante, realmente não é só porque o Brasil é um dos maiores países do mundo, mas também porque a gente é muito early adopter de tudo que diz respeito à internet como um todo. Hoje o país, eu não tenho agora a estatística, mas a taxa, né, de pessoas conectadas é muito alta, que utilizam redes sociais automaticamente, é mais, entre aspas, fácil de você usar um serviço hoje na web, não é à toa que está tão assim massificado, né, o uso do Pix, o uso de plataformas para delivery como o iFood, enfim. Então acho que de fato eles olham para o Brasil como um grande potencial não só de mercado, porque é uma população, né, mais de 200 milhões de pessoas, mas também porque a gente está muito conectado, seja para trabalho ou para a parte de lazer, né, entretenimento em si. Então realmente tudo isso corrobora, né? Você tem toda a razão. Inclusive, uma coisa engraçada que a gente ouve falando de vez em quando sobre sermos muito conectados, né, e testar tecnologia nova o tempo todo. A nossa adoção de IA, por exemplo, aqui no Brasil, é maior do que em muitos países da Europa. Então, assim, na teoria, somos um país menos desenvolvido para todos os efeitos, né, globalmente falando, economicamente, mas a nossa adoção de tecnologia realmente é bizarra. Somos um país que evolui muito rápido nessas questões tecnológicas. E aí isso potencializa. E aí o último número aqui, 98% do volume dos ataques é DDoS. E aqui eu trago um parênteses que não é porque tem pouco ataque dos outros tipos, é só porque tem muito DDoS. E aí a gente sempre brinca, você já deve ter ouvido em alguma demo, que hoje em dia o DDoS não é mais feito, né, por um monte de computadores. O DDoS hoje é geladeira Samsung, duas portas, conectada no Wi-Fi da casa, mandando requisição ali, mandando flood para o servidor. Então, a gente saiu, né, de um cenário em que você tinha poucos dispositivos disponíveis. Hoje tem muita coisa. Outro cara aí que é super responsável por isso, IPTV, né, aquelas TV Box, enfim, esses caras aí são os maiores associados a ataques de DDoS que a gente tem no Brasil. Porque você compra, não tem nenhum tipo de monitoria, rastreio, enfim. Então o cara pode colocar o que ele quer ali dentro e a partir do momento que está plugado na internet, ele vira um vetor de ataque também. E aí, por fim, a gente traz aqui, né, os dados que são mais relevantes aí quando a gente fala com os clientes, que é onde dói no bolso. Então, 7,19 milhões é o custo médio de uma violação no Brasil. Obviamente que isso vai mudar de acordo com a escala da empresa, mas é um número alarmante. 19% das PMEs enfrentam risco de falência após um ataque. E isso aqui é uma questão delicada, é uma questão sensível. Porque a gente não está mais falando só de uma perda financeira em uma escala menor. A gente está falando de vidas efetivamente altamente prejudicadas. Uma coisa é uma empresa gigantesca perder dinheiro e conseguir se recuperar, conseguir ali voltar para o mercado como era antes. Outra coisa é a gente está falando de uma empresa muitas vezes familiar que, pagando as sanções de um ataque, não vai conseguir se reestruturar nunca mais. É dali diretamente para o encerramento do CNPJ e dívida para o resto da vida. Então, assim, a gente começa a tocar num ponto muito mais sensível quando a gente olha esse tipo de dado. E aí, falando aqui, né, sobre normalização das atividades, 34% dessas empresas levam de 2 a 6 semanas para conseguir voltar às operações normais. E só um terço responde em menos de 2 semanas. O que isso significa na prática? É dinheiro. É dinheiro que a gente para de ganhar. É venda que você não faz, é reputação que continua prejudicada, é caixa que não gira. Então, assim, tudo isso vai se consolidando num cenário cada vez mais sensível e mais delicado. E aí o grande mote aqui é que você não precisa ser um grande alvo. Você só precisa estar exposto. E hoje em dia, não tem como não estar. Se você não está exposto, você não faz dinheiro. E aí, automaticamente, você vira um alvo na internet. Maravilha. Bom, pessoal, então acho que o Felipe deu uma boa introdução aí no que diz respeito a números, motivos do porquê a gente tem que estar tão
preocupado, né, de que esses ataques não estão concentrados somente em empresas que estão na bolsa, ou gigantescas, enfim, grandes corporações, porque justamente, né, toda empresa hoje, até relacionando com isso que a gente acabou de falar, do Brasil ser um país muito conectado, essa exposição cresceu, porém a maturidade não acompanhou, até porque se ela é uma empresa pequena ou até mesmo de médio porte, é muito difícil que tenha, né, uma equipe de segurança dedicada, muitas vezes, né, isso até é algo que eu vou falar mais para frente, que é muito comum terceirizar soluções, sejam soluções até mesmo para desenvolvimento, e aí já abre outra abertura, já abre outro precedente para que tenham brechas de segurança, até porque você não tem um time de dev, às vezes, para, né, manter aquela API, ou até mesmo para utilizar um gateway de pagamento, ou qualquer outra solução, e realmente fica difícil saber, né, a maturidade de segurança daquele serviço que você está usando. Então, esse ponto é interessante porque, ao mesmo tempo que você pode usar um terceiro para desenvolver suas aplicações, para expor o serviço, também, né, entra aí até o papel da Gocash como um terceiro aliado, né, na parte de proteção, governança e etc. Fora, né, todo esse ecossistema de parceiros que cada um ali vai ter a sua colaboração, seja com pentest ou soluções de SOC, né, e etc. Então, de fato, né, a superfície mais atacada, essa frase é bem interessante, né, porque justamente a superfície mais atacada, ela não é exatamente a que está exposta, né, normalmente ela é a menos protegida, tipo assim, realmente o que o Felipe falou faz todo sentido. Se você quer fazer dinheiro, tem que dar a cara a tapa, assim, digamos, né. E aí, um ponto interessante, né, a GoCash sendo esse player que está se posicionando, né, na parte de API Security, etc., a gente consegue entender que cada API nova é uma porta exposta. Então, muitas vezes o negócio está completamente embaixo de uma API que vai trafegar dados de usuários, dados sensíveis em geral, né? De fato, pode ser um e-commerce, pode ser um portal de acesso de clientes, falando de outros setores, né? Até relembrando de outras lives que a gente fez, podem ser, por exemplo, um hospital, um painel que o próprio médico vai acessar para requisitar, né, algum prontuário, alguma informação, ou até mesmo imagens que são sensíveis, tudo isso vai estar sendo trafegado por APIs. E aí a gente tem alguns grandes números aqui, né, para deixar claro que mais de 167% dos ataques cresceram em APIs nos últimos 12 meses, né, isso aqui é realmente bastante. 66% das organizações eles já gerenciam mais de 100 APIs, e aí aparecem desafios de gerenciar essas APIs, de fazer a descoberta dessas APIs, de você centralizar, né, e entender realmente o que está chegando nessas APIs, e até mesmo você conseguir colocar barreiras para que, por exemplo, em cada rota você não permita com que requisições não autorizadas cheguem. Além disso, a gente tem aqui que mais de 681% do tráfego ele é malicioso contra APIs. Claro, sempre vai ter falso positivo, vão ter requisições ali que são integradores, né, e obviamente os clientes, mas esse crescimento aqui acelerado de requisições maliciosas, sejam de bots ou até mesmo aplicações desenvolvidas utilizando IA, né, LLMs em si, a gente vai falar disso mais para frente também. Então a gente consegue ver que esse aumento de 681%, ele vai de encontro, né, a apenas 321% no crescimento do tráfego geral de APIs. Então o ataque realmente ele vai crescer mais do que o uso, né? E aí, de fato, tudo que está na web, ele já meio que já nasce exposto, né? Não tem como a gente consegue reduzir as chances dela ser comprometida. Agora, deixar ela completamente oculta, nem faria muito sentido, na real, né? Então, muito diferente das outras camadas da área de TI como um todo, uma aplicação web, ela, por definição, é um link público. Então, qualquer pessoa consegue chegar lá, seja legítimo ou malicioso. E aí, esse é o ponto, né? Vão ter pessoas ali, agentes maliciosos, que vão, a todo custo, tentar explorar essa API e, de fato, tentar comprometer, né? Justamente, até mesmo onde a gente não imagina que existe uma brecha. Podendo ser um formulário, algum campo de busca. Isso pode escalar, né, para um ataque mais pesado, como um DDoS, que o Felipe bem comentou. Então, a gente vê agora que a partir da IA, né, acaba sendo um grande difusor aí desse aumento, né? Porque hoje em dia é muito fácil, entre aspas, né, você criar uma aplicação web, fazer o deploy dela, são ônus e bônus. Por outro lado, também é muito difícil você garantir que a sua aplicação tenha as melhores práticas de segurança. E não adianta mandar um prompt falando siga as melhores práticas de segurança, porque nem tudo é mágica. E ainda assim, se você não entender o que está fazendo, ou, de fato, entender como mitigar que alguém intercepte aqueles dados sensíveis,
E ainda mais, se não utilizar uma solução de WAF, ou até mesmo uma proteção com API Firewall, Rate Limit, de fato, todo esse pacote de soluções fica ainda mais difícil. E isso é algo que empresas pequenas e médias muitas vezes não vão ter, né? Não vou nem dizer tanto a expertise, mas às vezes até mesmo tempo, né? Para investir nesse tipo de solução, ou de profissionais para lidarem com isso. E aí a gente pode até usar como argumento o fato da GoCache ser uma plataforma tão completa, no sentido de ser esse complemento a essa ausência de uma mão de obra específica de segurança, ou de desenvolvimento seguro como um todo. Então, a gente consegue ver que, dividindo em 3 pontos, que essa varredura em escala, que até dá para dizer que é industrial, né, feita com bots de IAs, até mesmo alguns MCPs que são utilizados para que um conjunto de ferramentas de segurança sejam utilizados para fazer reconhecimento das aplicações, quase que um pentest automatizado, e isso aumenta bastante a quantidade de falhas, né, que eles conseguem descobrir e se aproveitar, né? E é por isso que a gente vê tanto CVE aparecendo. E aí, esse time to exploit é realmente quase zero, porque às vezes não dá nem tempo de você corrigir ou de pensar em implementar uma solução antes, porque às vezes a aplicação precisa ser lançada antes da hora, ou uma API, ou qualquer coisa do tipo. Então, esse intervalo entre uma falha ficar exposta e ela ser explorada e, consequentemente, corrigida, né, antes da gente medir em anos, realmente caiu para menos de um dia. Então, a IA acelerou bastante coisa. Nesse ponto, acelerou o potencial negativo que os atacantes podem fazer na aplicação, né? E aí a gente vê aqui que, basicamente, né, já tem IA gerando exploit funcional em 10 a 15 minutos, em aplicações que eram claramente seguras, mas que, na verdade, não são. E aí a gente consegue ter esse último ponto de que, quanto mais aplicações expostas, mais rápido hoje, de fato, ela vai nascer com uma devida proteção, só que nesse ponto o atacante ele vai antecipar esse movimento. Então, realmente fica uma briga aí como se fosse de gato e rato, né? É bem difícil de lidar com isso, principalmente se a gente não tem as camadas de proteção adequadas. E aí, só para fechar esse ponto, né, acho que a grande diferença agora é a velocidade. Então, o tempo que a empresa achava que tinha para se proteger, eles realmente não têm mais, e agora é menos de 24 horas, para que as aplicações, ou a aplicação, possa ser completamente comprometida. E aí, com isso, até trazendo mais alguns números sobre o atacante operar em minutos, a gente tem alguns dados aqui bem interessantes que mostram que, basicamente, em 29 minutos é o tempo médio para o breakout. Né? Então, o tempo que o comprometimento inicial de uma aplicação é feito é realmente alarmante, né? É muito rápido. Fora que a gente tem aqui o ataque mais rápido registrado, inclusive pode ser que esse número já esteja desatualizado, mas independente disso, 27 segundos é incrivelmente rápido, principalmente falando de uma exploração de um ambiente, seja um API sem autenticação, ou com API com uma autenticação fraca, ou um servidor que não tem regras de firewall adequadas. E aí, fechando com mais de 89%, né, dessas operações terem o apoio de IA. E aí, nesse ponto, né, a IA ela já tem um papel muito presente, seja no desenvolvimento, mas também no uso que os atacantes têm, né, das ferramentas em si. E aí, ele operando em minutos, esse processo de correção, que muitas vezes é manual, de resposta ao incidente, né, ele vai levar pelo menos semanas. Então, são ainda mais tempo para o atacante continuar ali, tendo a visão geral do ambiente, e quando você corrigir uma parte, muitas vezes ele pode já ter descoberto a outra. Então, realmente fica um caminho aí bem complicado, mas que não é impossível. E aí, essa diferença ela não se fecha exatamente contratando mais um dev, e sim colocando a proteção ativa, uma camada extra, e aí a gente sempre, né, utiliza aquela analogia dos muros, que você vai dificultando o processo para que o atacante tenha sucesso, né, em frente à aplicação. E esse muro pode sim ser um AF, pode ser qualquer uma das ferramentas que a gente já abordou aqui. E aí, pessoal, para vocês, né, como parceiros, para aproveitar esse cenário, a gente tem 3 principais highlights, né? Que o primeiro é ter esse mindset de que a ferramenta ela não vai resolver todos os problemas sozinha, né? De fato, muitas empresas confiam, até mesmo falando de ferramentas ali de prateleira, né, fechados, os famosos Fire de nova geração, que são até um pouco estáticos em termos de mudanças, ou para que você tenha todos os recursos. A implementação é demorada, é caríssimo, né, para você ter ali uma proteção avançada contra bots, proteção de APIs, né, etc. Então, de fato, esse serviço gerenciado, ele é uma peça fundamental no processo. Então, muito além da ferramenta,
a manutenção constante, avaliar logs, muitas coisas assim são termos até genéricos, mas o ponto é, não é só contratar a ferramenta e largar lá. Não funciona assim, porque constantemente os agentes maliciosos vão estar revisitando aquelas aplicações, as regras, e buscando para explorar novos exploits, né? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo é que, de fato, só prevenir não basta. Então, a gente tem que saber detectar, né, nesse ponto, um processo de SOC, né, com logs integrados ao CIEM, ajuda bastante, né, para que a gente tenha alertas, tenha, de fato, né, algo proativo e consiga passar para o cliente um papel consultivo também, né, de, olha, a gente está suspeitando dessa atividade, não só olhando de forma rasa, sejam por IPs ou até mesmo por ASN, User Agent, não, é de fato o comportamento, o que é que eles estão tentando fazer na minha aplicação, né? E aí, como eu mencionei, o SOC realmente ele vai ser crucial, até mesmo para agregar mais valor, né, no processo de venda entre você linkar o SOC e a ferramenta de segurança, que aí pode ser o AF, né, como eu falei, etc. E, por fim, esses serviços complementares, né, podem ser um pentest, pode ser uma análise aí de superfície, um assessment, de fato a gestão de vulnerabilidade, tudo isso vocês podem usar para potencializar o valor que a Bocast geraria em termos de proteção, né, e ainda gerar urgência, né, acho que no final todo gestor quer dormir tranquilo e não acordar com um incidente ou descobrir que a marca dele foi afetada porque teve algum ataque ou qualquer coisa do tipo. E aí tem um ponto que não posso deixar de falar, que é, quando a gente fala de empresas pequenas e médias, por elas não terem maturidade de segurança, em alguns cenários, né, existem empresas que realmente elas, entre aspas, vivem de adquirir outras empresas, porque muitas vezes é um serviço muito bom, e eles não querem desenvolver em casa, e eles adquirem outras empresas, né, o processo de M&A. E aí, com isso, essa empresa que já é consolidada, que muitas vezes ela pode estar na bolsa, e até eu gosto de mencionar esse exemplo, porque é algo que a gente tem aqui, casos na GoCash, tá? Empresas que entram nesse processo de fusão, realmente, essa é a palavra do que acontece, e eles herdam ativos digitais que utilizam tecnologias legadas, ou que não têm minimamente, né, as boas práticas de desenvolvimento seguro, e aí você tem que passar por todo um processo de triagem antes de incorporar nas operações dos outros domínios, né, digamos assim, ou das outras empresas, para que não vire realmente um cenário aí meio exagerado, um cenário pandêmico, em que uma aplicação seja a porta de entrada para todas as demais. E isso realmente pode acontecer, não é nenhuma utopia. Então, acho que esse ponto realmente são argumentos, né, que os parceiros podem utilizar para justificar, né, e provar o valor de uma ferramenta como a Vocast e até mesmo os serviços que vocês mesmos oferecem de pentest, gestão de vulnerabilidade, SOC, serviços gerenciados, né, e etc. Então, acho que a palavra final aí, acho que não sei se o Felipe quer complementar algo, mas aqui o segmento SMB não é uma exceção. Ele é realmente um alvo, e um alvo que a cada, vamos falar cada ano, né? Agora está tão rápido as coisas que a cada mês ou a cada dia só cresce. E aí, de fato, toda empresa vai estar exposta hoje, e a pergunta não vai mais ser por que eu seria um alvo, né? E sim, o que a gente está fazendo hoje, agora, para mitigar isso, né? E evitar. Então, essa virada de chave realmente é o que vocês precisam ter em mente, né? Para levar numa próxima conversa e, de fato, quebrar objeções e melhorar, né, todo esse processo aí de venda e tudo mais. Beleza? Boa. Um complemento que eu queria fazer à fala do Gessé, principalmente sobre esse processo de M&A e tudo mais, é que às vezes a gente perde, né, algumas janelas de oportunidade por não estar atento às movimentações do mercado. Porque um argumento muito forte que a gente pode usar com essas empresas menores, passando por processos de compra, de fusão e tudo mais, é que quanto maior for a estrutura no futuro, mais difícil vai ser você vir implementando controles de segurança retroativos. Então, quando a gente incorpora a segurança dentro da prática diária da empresa, quando a gente sai de um cenário de assim, quando eu for grande, eu vou me preocupar em implementar tudo isso e ficar aí 3 anos colocando uma ferramenta para funcionar e não conseguir extrair o potencial dela, é a gente começar a olhar da seguinte maneira: se eu já estiver seguro agora, quando eu for grande, eu já estarei seguro. E a gente viu todas as questões de que o alvo já, a empresa já nasce com o alvo nas costas. Então, esperar a empresa ganhar corpo, ganhar escala para se preocupar com segurança, é aumentar em muito a potencialidade dela ser atacada de fato.
Então, essa é uma mensagem legal da gente passar para os clientes. Cara, eu entendo que talvez você ainda não seja um grande alvo, mas quando você for, você já estará preparado, se a gente começar a se preocupar com isso agora. Então, esse é um ponto aí de atenção legal, uma mudada de discurso, né, que vale a pena ter com os clientes. E aí, deixamos aberto o espaço para perguntas, como sempre. Agradecemos a presença de todos, o tempo, né? E vamos ficar aqui uns 2 minutinhos. Caso tenha alguma pergunta, a gente estende mais. Mas, como sempre, essa apresentação estará disponível para todos, estará a gravação também. E as práticas padrão, solicitar um radar se tiver algum cliente que vale a pena mapear, iniciar a POC, um relatório de segurança aí super rápido. Aliás, esse prazo de 14 dias, na maioria dos casos, já está até maior do que a realidade. Tem alguns cenários aí que a gente está conseguindo fazer relatório em 5, 7 dias, dependendo da disponibilidade. Então, não se acanhe nunca em trazer essas oportunidades para a gente avaliar e entender se faz sentido seguir, fazer uma POC, testar, porque quanto mais volumetria a gente tem aí, né, de leads entrando, maior a quantidade de vendas que a gente fecha no futuro também. Isso é proveitoso para os dois lados da parceria. Perfeito. E até complementando sobre isso do radar, né? Caso vocês façam análise e até tenham algum tipo de dúvida sobre o que exatamente é o mais relevante ali, pode trazer para a gente dá um direcionamento de como usar o relatório do radar para ser algo que realmente vai brilhar os olhos, digamos assim, do cliente, para que ele, né, dê essa abertura para conversar, etc. Além de feedbacks de melhoria, tá, pessoal? Perfeito. Não sei se vocês têm acompanhado, mas quase semanalmente sai alguma coisa nova no radar. A gente está trabalhando bastante aí na ferramenta. É o filho do Gessé. Toda semana ele faz alguma modificaçãozinha para ele ficar mais completo. Tem coisas vindo por aí, inclusive, né? Talvez já vão acatar algumas melhorias que foram solicitadas no caminho, mas nunca se acanhe, o canal sempre está aberto para vocês trazerem esses pontos para nós, tá bom? É isso então, pessoal. Fechamos. No mais, então, uma boa tarde de trabalho a todos e nos vemos na próxima live. Tchau, pessoal. Obrigada. Falou, gente. Obrigado. Até a próxima.